Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Amir e hoje eu quero gravar para vocês, eu quero na verdade iniciar uma nova série de vídeos, né, aqui no Instagram TV sobre o tarô, sobre os 22 arcanos do tarô. Na verdade eu já fiz esse vídeo, né, já fiz alguns vídeos desse no passado, só que aí acabei ficando sem tempo, não consegui terminar, mas recentemente uma pessoa me chamou no Facebook, falou que adorou e quer que eu continue. Então realmente eu vi um motivo para começar, né, desde o início, desde o primeiro arcano, e gravar e colocar aqui na Instagram TV. Então vão ser vídeos curtos, né, que eu vou falar sobre um vídeo para cada um dos 22 arcanos, e eu vou trazer três tarôs, né, eu tenho alguns outros, mas eu escolhi três dos que eu mais gosto, para a gente poder falar um pouquinho sobre esse simbolismo. Primeira coisa que é interessante lembrar é que o meu trabalho com o tarô é um trabalho de autoconhecimento. Eu gosto de usar o tarô para a gente poder se conhecer mais, para refletir sobre esses arquétipos. Então, quando eu faço uma jogada no tarô, eu faço geralmente a mandala astrológica, eu também sou astrólogo, né? Faço a mandala astrológica, vejo as cartas que caíram em cada casa e a gente reflete, né? Não em termos de vamos prever o seu futuro, mas vamos criar o caminho, o melhor caminho para você seguir. Essa, para mim, é a essência do tarô, criar um caminho de vida, facilitar, né? Então vamos lá, o primeiro arcano que a gente vai falar é o louco, né, que é o famoso arcano sem número, né? Dentro do baralho tradicional ele meio que virou coringa, né? E eu vou começar mostrando aqui a carta do tarô de Thoth, que é do Aleister Crowley, né? Um tarô bem polêmico, vamos dizer assim. Tem gente que tem medo desse tarô, fala que ele é carregado de mágica e não sei o quê. E aqui a gente vê o símbolo, muito simbolismo, né? Então o tarô de Thoth ele é riquíssimo em simbolismo, principalmente cabalístico, astrológico, né, mitológico, um monte de símbolos. E aqui a gente tem o Homem Verde, né, que é uma mitologia lá da Europa. Aí a gente tem o clássico Rider-Waite, né, esse aqui você já deve conhecer também, já deve ter visto essa imagem, é um dos mais tradicionais do Arcano Louco, tarô do Rider-Waite. E um tarô que muita gente gosta também, e eu gosto porque eu gosto muito da Alice Green, que é o tarô mitológico. Né? Então, esses três tarôs que a gente vai conversar. Então, para começar, né, o que é o louco? O louco ele é o princípio de tudo. Vamos, se a gente pegar o herói, né, vamos falar né, o que é o herói. O tarô ele é muito ligado a algo chamado Jornada do Herói, ou monomito. Talvez você já tenha ouvido falar. O Joseph Campbell ele falou muito sobre isso, ele escreveu um livro, né, da Jornada do Herói, assim por diante. E todos nós passamos pela Jornada do Herói, porque isso é intrínseco do ser humano. Ou seja, dentro do tarô, que é uma jornada do herói, os 22 arcanos, o louco ele seria o herói, ele seria aquele que se move. Por isso que ele é o arcano sem número. Vocês podem ver que ele é o arcano zero. Né? E aí tem alguns decks que colocam ele como 22 e assim por diante. Mas ele é um arcano teoricamente sem número porque ele se movimenta. Ele é o herói. Né? Ele representa essa pessoa, né, que sai percorrendo todas as casas. E o louco ele vai falar sobre o quê? Sobre o potencial pleno, ele tem um potencial de tudo. Dentro do simbolismo, né, cabalístico que a gente tem aqui, vocês podem ver a letra Aleph. Não sei se vocês conseguem ver aqui. E a letra Aleph é o sopro divino. Então o louco ele tem muito a ver com isso, com esse sopro divino, com esse potencial pleno. Ele vai falar muito sobre liberdade, aí eu trago um pouquinho a carta do Dionísio, né? Na verdade a carta da Liz Green ela colocou como mito, né, o Dionísio, aquele deus que é muito ligado à liberdade, muito ligado aos prazeres, a esse tipo de coisa. Né? A gente tem aí também o arcano do Rider-Waite, que ele tem uma ilustração bem interessante, que a gente vê que ele anda tranquilamente em direção ao abismo, né, olhando para o alto, ou seja, o louco ele fala muito sobre fé, ele fala muito sobre acreditar na vida, sobre por que o louco é livre, porque ele acredita na vida. O louco ele fala muito também sobre inocência, né, sobre aquela verdadeira inocência das crianças que foi perdida, né, porque o adulto, a hora que ele vai crescendo, eu trabalho também com a terapia tântrica, ele vai criando couraças, né, couraças oculares, couraças aqui na região da garganta, couraças aqui no peito, enfim, ele vai criando uma série de couraças e ele vai se prendendo. E o louco, ele é o arcano que mostra o arquétipo da liberdade, da inocência, daquele que não foi pego ainda pelo mundo. Por isso que ele é tido como louco. Isso é muito interessante, né? Ele é tido como um louco por quê? Porque ele é diferente. Ele não se encaixou, ele não se enquadrou na sociedade. Então essa é uma carta que ele ensina muito para a gente, esse arcano, né, sobre a liberdade, sobre o grande potencial
que todos nós temos, se a gente vive um ser autêntico, né? Todo mundo tem aí dentro de si um potencial enorme para ser quem você é. O louco fala de você ser quem você é, ter coragem de ser quem você é. E voltando aqui, né, para essa carta do Rider-Waite, ele olhando para cima, mostrando justamente isso. O louco tem fé, o louco acredita. Ele pode até ser, vamos lá, a gente pode pegar também os lados negativos, né, de uma carta, aí a gente vê, dependendo do contexto, o louco ele pode ser desorganizado, ele pode ser realmente muito ingênuo, ele pode ser passado para trás, enfim, aí vai várias coisas que a gente pode refletir. Mas o louco ele fala muito sobre esse nosso potencial. Né? O que você veio fazer aqui? Qual é a sua medicina pessoal que você veio trazer para o mundo? Então o louco ele vem trazer muito esse chamado, né, para a gente olhar para o nosso interior e poder olhar e falar o que a gente veio fazer aqui, qual é o meu potencial. Deixar o potencial fluir. Inclusive dentro da árvore da vida, que vocês não conseguem ver, mas ela está aqui do lado, o caminho do louco é o caminho de Keter para Rockman. Né? Então, se você conhece um pouco da árvore da vida, você vai visualizar melhor o que eu estou falando, mas seria o topo, né, de onde surgiu tudo, até Rockman, que é a ideia, né, o princípio da ideia pleno, né, aquele princípio primordial da ideia. Então é o primeiro caminho. O louco, quando a gente fala sobre, quando sai, né, a carta do louco, ela vai lembrar da gente desse potencial. Mas pode ser algo que está muito no início, né? Porque aí depois, quando chega no mago, que começa a ter forma, assim como quando chega na árvore da vida, enquanto está em Rockman é muita ideia, muito potencial, quando chega em Binah, começa realmente a criar um corpo, né? Aquilo. Então o louco ele vai falar sobre um potencial muito grande que a gente tem que refletir, a gente tem que meditar, mas a gente tem que lembrar, isso é uma coisa importante do louco, né? Falando de pontos possivelmente negativos, é que talvez o louco fique muito no mundo das ideias, né? Fique muito nas ideias e não realize, não concretize. Então, quando sai o louco, a gente tem que lembrar muito disso. Né? Vamos concretizar. Uma coisa muito interessante, né? Tem aqui uma rosa branca dentro do tarot de Rider-Waite, que lembra muito a questão da espiritualidade. Então, o louco, eu diria que ele é aquela espiritualidade muito natural, muito espontânea, como eu falei, né, das crianças, aquela criança que ainda não tem maldade, que não foi corrompida pelo mundo, que não foi contaminada. É aquela criança que saiu, que ela realmente assim, ela está pura. É a pureza, vamos dizer assim. Por isso que tem a rosa branca. O Crowley ele coloca aqui muito com a questão do pombo aqui também, né? Do pombo branco. A gente tem a borboleta falando sobre a questão de você poder se transformar. A gente tem aqui as uvas, né? Por quê? Porque o louco ele tem um potencial muito grande de criação, como eu falei, ele tem esse potencial. O que o louco vem lembrar? Imagina que o louco, medite no louco agora, né, nesse arcano, ele vem lembrar que a gente tem um grande potencial enorme, mas que a gente tem que colocar ele aqui na Terra, a gente tem que concretizar. O primeiro passo para esse potencial ser concretizado é o quê? O reconhecimento da ideia, ou seja, você parar, se ouvir, se estudar, se conhecer, e depois buscar, e o coaching ajuda muito isso, né? Buscar metodologias para colocar aquilo em prática. Então é isso, galera. Já está dando aí 8 minutos e pouco de vídeo. Esses vídeos do Instagram TV são no máximo 10 minutos. Se você gostou desse vídeo, se você quer mais, comenta, compartilha, manda mensagem para mim para eu poder ir gravando os outros. Né? Eu estou com muita coisa para fazer, então eu tenho que priorizar. Se a galera gostou desse vídeo, né, eu vou trazer os outros, que o próximo seria já o mago, depois a sacerdotisa, imperatriz, imperador e assim por diante. E se você quiser saber mais sobre o meu trabalho, tem o meu site www.evolucoaching.com.br. Você pode mandar mensagem para mim no inbox, eu te mando o site também para você dar uma olhada. E se você quiser entrar numa lista de transmissão do WhatsApp, onde eu compartilho conteúdos, inclusive de tarô, gratuitamente, basta adicionar o número 11 960 28 0002, manda o seu nome e fala que quer entrar na lista Evolucoaching. Vou ficando por aqui, galera. Gratidão. Namastê. E compartilha esse vídeo, comenta, fala o que você achou. Até mais.